significa olhar para o mundo com os olhos mais abertos. Não existe nenhuma justificativa para que estudar criatividade seja o fim do caminho, porque aprender mais sobre o potencial criativo é, na verdade, como uma porta que está se abrindo na nossa frente, e a partir do momento que a gente entra nesse universo, a gente pode conhecer muito mais coisas do que a gente imagina. Eu sou a Tainá Mello, fundadora do canal Big Bag, e o que eu tô querendo te dizer é que nós precisamos estudar sobre criatividade e desbloquear algumas coisas, esquecer ideias que foram colocadas na nossa cabeça para que a gente consiga viver de verdade. Ou melhor, para que a gente consiga começar a viver. Com a velocidade com que as coisas se transformam nos dias de hoje, eu acredito muito na criatividade como a chave para uma vida mais leve, com mais sentido, para que a gente consiga se reinventar e se adaptar dia após dia para conseguir lidar com a loucura que está o mundo. E eu quero que você entenda uma coisa. Seres humanos inventivos são profissionais mais criativos. Só que enquanto nós estivermos adormecidos, vai ser muito difícil criar. A gente precisa resgatar lá no fundo a capacidade de ser criativo. Porque todo mundo tem isso dentro de si. Eu, você, seu vizinho, todo mundo nasce com essa capacidade. E isso vai ficando cada vez mais apagado dentro de nós. E tem muita gente que acha que o desafio é ter mais ideias. Só que não é só isso. O desafio é descobrir quais são as coisas que estão nos impedindo de ter mais ideias. Ter muitas ideias, muitos insights, ter vontade de fazer as coisas é só a consequência de descobrir como você está lidando hoje com a sua criatividade. Porque grava isso aqui na sua cabeça que uma hora vai fazer sentido. Encontrar uma ideia para trabalhar é fácil. Difícil é acordar esse gigante que está adormecido lá e está te impedindo de trabalhar nessa ideia. Independente da profissão exercida, conseguir pensar de forma diferente do convencional, explorar o repertório, visualizar estradas onde parecem só ter muros, tudo isso é essencial para o sucesso. Então você pode ser um administrador, você pode ser um médico, você pode ser um contador. Se você não tiver o seu lado criativo aflorado, você vai ter dificuldades no seu dia a dia. Essas dificuldades podem aparecer em forma de estresse, em forma de sensação de que o que você faz não faz sentido, ou de falta de saída, sabe quando você tenta fazer alguma coisa e não consegue. Tudo isso é o seu corpo falando, olha, sua cabeça na verdade falando, olha, tá faltando criatividade, se você fosse um pouquinho mais criativo, será que tudo isso não seria melhor? E a partir do momento que o conhecimento criativo faz parte da sua realidade, você lida com as coisas de outra forma. E a maioria consegue encontrar uma nova maneira de fazer o que está fazendo. Então, mais do que despertar, ou melhor, libertar esse potencial criativo que tem dentro de você, é importante também passar pela vida ajudando as pessoas a despertarem o potencial criativo dela, porque tudo que a gente vive hoje é uma troca. Enquanto eu me desenvolvo, você se desenvolve. E tem uma coisa que é muito bonita na criatividade. Aliás, é a coisa mais incrível dela, que ela é muito recíproca. A criatividade, ela é uma habilidade que já nasce com você, mas ela precisa da sua atenção. Só que se você der atenção para ela, se você se comprometer a desenvolver a criatividade das outras pessoas, a viver nesse mundo procurando uma troca, explorando toda a capacidade de compartilhamento, a criatividade ela te devolve tudo isso. Por isso que ela é recíproca. O que você faz, ela dá de volta. Se você não olha para ela, se você alimenta seus bloqueios criativos, se você não acredita na importância de ter uma mente mais flexível, a criatividade vai falar, beleza, então fica aí que eu vou atrás de alguém que queira ficar comigo. E da mesma forma, quando você se compromete a desenvolver sua criatividade, ela vai cada vez mais se aproximando, vai te respondendo, é uma ideia diferente aqui, uma outra ali. Quando você vê, você está vivendo uma vida muito mais inovadora. Isso é muito mágico na criatividade. Só que como eu falei, é preciso que você invista nela, porque a sua vida criativa é o reflexo das coisas que você escolhe fazer. Você não aprende criatividade, você aprende como atrair ela para sua rotina. E principalmente você aprende a fazer com que ela não se apague. No caso, primeiro você desperta ela e depois mantém ela acesa. Como uma fogueira que fica cada vez maior conforme você vai jogando as coisas lá dentro, vai abanando fogo e assim por diante. E antes da gente chegar na parte que todo mundo quer ter criatividade, todo mundo quer despertar isso dentro de você, primeiro a gente tem que pensar em quais são os elementos chaves da criatividade. O primeiro deles, a imaginação ou a visualização, que é a capacidade de olhar e visualizar novas possibilidades e se imaginar em outros espaços. Hoje você está aqui, mas você consegue se perceber chegando em outros lugares. Isso é muito importante para que a criatividade seja desenvolvida.
Segundo elemento que é fundamental no nosso potencial criativo, a associação, que é a nossa capacidade de combinar coisas para ter novas ideias e resolver problemas que já existem. Um outro elemento que também faz toda a diferença, a capacidade de pensar rápido e de forma mais ordenada. O que é isso? É ser ágil para lidar com os conflitos do momento e arriscar novas soluções. É a sua capacidade de organizar todas as informações para entender o que está acontecendo e a partir daí buscar uma resposta. Um outro elemento chave da criatividade é a capacidade de ser original. Isso é, o quanto você consegue se diferenciar e encontrar novas respostas para soluções já antigas. Você olha para o que as pessoas estão fazendo e fala, eu não consigo aceitar isso, eu quero fazer diferente. E a partir daí você vai atrás de soluções inovadoras. E por fim, mas não menos importante, dentro desse pacote que é a criatividade, nós temos a flexibilidade. Flexibilidade é a habilidade de conseguir sair do modo automático para se adaptar e percorrer novos caminhos. É quando você olha para alguma coisa na sua vida e fala, desse jeito que eu tô fazendo, não tá funcionando mais. Como eu posso tentar fazer diferente? Você é flexível para testar coisas novas. Isso eu considero como uma das coisas mais importantes da nossa criatividade. Talvez 80% da criatividade é formado pelo quanto a gente consegue ser flexível. Seja na nossa vida, nas nossas ideias, para aceitar opiniões das outras pessoas, enfim. É o quanto a gente consegue se adaptar. E por que eu quis te apresentar esses elementos da criatividade? Porque a gente fala muito de desenvolver nosso potencial criativo, desenvolver a nossa imaginação, nossa curiosidade. Só que não tem como pensar em ser mais criativo ignorando essas outras coisas, porque é tudo o começo, é o começo do seu trabalho. E não há dúvidas de que o caminho para conseguir fazer isso é a prática. Eu adoro livros sobre criatividade, eu viajo muito em pesquisas científicas, adoro assistir série, documentário, eventos como o Dia Mundial da Criatividade, pra mim é tudo, porque eu fico ali horas assistindo palestras, só que não adianta fazer tudo isso se eu não coloco em prática. Não tem amor pelos estudos que exclua a necessidade de colocar a mão na massa e fazer. Criatividade é treino, é suor, as coisas precisam andar juntas. Eu sei que você já deve ter escutado isso por aí, mas eu não consigo falar sobre despertar as nossas ideias, despertar a nossa capacidade de criar, sem trazer essa necessidade do comprometimento e da prática. Você precisa colocar a mão na massa para que o seu cérebro comece a rodar. Ele não vai fazer isso sozinho. E pode ser que você diga, nossa, mas o que é colocar a mão na massa? O que é trabalhar para que o meu cérebro responda melhor? É aprimorar processos. É normal que as ideias surjam assim, aos montes, você sendo criativo ou não. É normal que você pense em muitas coisas, que você tenha vontade de fazer várias coisas. Só que nem sempre o trabalho vai funcionar do calor da emoção. É importante que você busque uma vida criativa, organizada e consciente, porque isso melhora a sua produtividade e só faz a sua criatividade crescer. Tem gente que fala, não, mas a criatividade, ela é esse calor, ela é essa coisa bagunçada, ela não é organizada. Não, se a gente fala em despertar o nosso potencial criativo e explorar o máximo da nossa capacidade, a gente tem que pensar em ter processos organizados. Sim. E tem algumas coisas que estão me ajudando muito a fazer isso. Eu quero que você anote, porque essas coisas têm me feito descobrir a minha criatividade todos os dias. Então você vai anotar e a partir de hoje você vai começar a colocar isso em prática, tá bom? Lembra que eu falei que a criatividade exige comprometimento, exige trabalho, exige esforço e suor. Então, eu tô trazendo aqui as dicas do que funciona pra mim e eu quero que você anote, abre o bloco de notas aí, anote e comece a fazer. Primeira coisa que ajuda muito no despertar da nossa criatividade, programar a rotina. Independente do tipo de projeto, pode ser até um projeto no âmbito social, como me aproximar mais da minha família, ou um projeto no profissional, eu quero estudar mais porque eu preciso aprender sobre essa área mais técnica. Seja qual for o seu objetivo, a ideia de ter uma programação vai te ajudar na sensação de continuidade. Vai evitar a correria, vai evitar o estresse, você vai se perder muito menos no processo de aprendizado ou no processo de execução. Pensando aqui em um projeto que envolve a produção, como montar aulas ou programar um mês de conteúdo para as redes sociais, o ideal é que você quebre o seu objetivo final em pequenas etapas que sejam fáceis de serem cumpridas todos os dias. Porque no final de cada 24 horas, você terá dado um passo muito maior na direção desse objetivo do que se você deixar para fazer tudo em um dia só.
Porque a gente tem que contar com variáveis como bloqueio criativo, imprevistos, cansaço, você ficou doente, você tá triste. Tudo isso conta e influencia no seu desenvolvimento. Então, se você tem um pouquinho por dia para fazer, você vai conseguir cumprir isso. E quando você chegar lá no final, você fala assim, nossa, foi muito mais fácil deixar minha mente trabalhar nesse período, foi muito mais fácil ter tempos para eu pensar com calma no que eu quero fazer, no que eu posso melhorar. Tudo isso ajuda a aquecer suas ideias, tudo isso ajuda no seu desempenho criativo. A segunda orientação para você despertar a sua criatividade é: esteja em contato com trabalhos que desenvolvam habilidades todos os dias. Todos os dias. Pode ser com seu projeto paralelo ou em qualquer outra área. Isso vai te ajudar a continuar criando mesmo nos dias que faltam motivação. Você já ouviu aquela história de que a presença alimenta o amor entre as pessoas? Tem gente que fala, né, que você vai convivendo com a pessoa, você vai se apegando a ela, se juntando a ela. Com o nosso trabalho criativo e com as nossas ideias é a mesma coisa. Conforme você vai se aproximando da sua criatividade, ela vai fazendo cada vez mais parte da sua vida. Daqui a pouco ela começa a aparecer de um jeito que você nem se dá conta quando ela já tá ali. E uma terceira dica, e essa muita gente não fala. Muita gente fala sobre questões técnicas da criatividade, da inspiração, e muita gente esquece disso, que é a importância de você se cuidar todos os dias e de todos os aspectos da sua vida. Não adianta você querer ser uma pessoa criativa e se preocupar só com as tarefas profissionais. O desenvolvimento da criatividade, ele é um processo que envolve todos os espaços da sua vida. O que eu quero que você faça então? Que você viva os seus dias de forma mais presente e você explore a sua imaginação, a curiosidade, a autoconfiança, a proatividade, a tolerância, que você preserve a alegria que você tem nas suas conquistas e que você esteja ali presente para perceber o que está acontecendo que você não está conseguindo andar num trabalho, o que está acontecendo que você está se frustrando, é se desconectar um pouco do mundo e começar a prestar atenção em cada minuto do seu dia. Onde você está gastando o seu tempo? O que te deixa mais feliz? O que parece que suga a sua energia? Perceber tudo isso vai fazer muita diferença na forma como você alimenta a sua criatividade, porque assim você identifica pontos que precisam ser trabalhados, porque a criatividade ela não é igual para todo mundo. A gente tem o conceito de que a criatividade ela é a nossa capacidade de imaginar um novo cenário, de criar coisas novas a partir do que já existe, só que ela não funciona da mesma forma para cada pessoa. Então, você tem que prestar atenção na sua vida, porque ninguém é mais dono de você do que você. Que bom, né? E uma outra dica para você anotar aí, lembra que eu falei que eu gosto de coisas práticas, é por isso que eu trouxe tudo em formatos de dicas, porque assim é mais fácil de você anotar e conseguir aplicar na sua rotina. Então, qual que é essa dica? É você preparar o contexto para a criatividade crescer. É você ter sempre estímulos por perto. E como fazer isso? É trazer coisas diferentes para a sua rotina. E o que você pode fazer? Porque hoje a gente tem uma rotina que é mais ou menos parecida para as pessoas, que é você acorda, você trabalha, você faz faculdade, faz um curso, e o tempo livre você fica nas redes sociais. A longo prazo isso vai transformando a gente em robozinhos, e robozinhos não são criativos. Então, qual é a minha maior dica? É algo que tem funcionado muito pra mim. Trazer atividades ligadas à arte, então tocar instrumentos, dançar, começar a pintar, desenhar. Atividades físicas também ajudam muito, apesar de não ser tão artística. Tudo isso vai estimular áreas diferentes no seu cérebro, áreas que o trabalho, o curso e o celular não desperta. Entendeu mais ou menos qual que é o raciocínio? Como que você quer ser criativo se você faz sempre tudo igual? Não faz sentido, a conta não vai fechar. Todas essas dicas são muito legais e devem ser exploradas por todas as pessoas. Elas vão trazer impactos diferentes a partir de cada personalidade, a partir de cada rotina, cada vivência. Só que elas devem ser exploradas porque elas funcionam muito bem. Mas, para que tudo isso funcione da melhor maneira possível, você tem que se manter perto de pessoas que alimentam a sua autoestima, alimentam a sua produtividade, pessoas que conversem com você a respeito do mundo, que queiram fazer diferente. Além disso, cuidar da sua saúde mental, manter uma boa disposição física, o resultado de envolver todas essas coisas é uma criatividade levada a 1000, é uma criatividade desperta. Se você quer ter mais criatividade, precisa apagar a expressão não dá no seu vocabulário. Você vai esquecer que isso um dia existiu. E você vai você vai trocar o não dá por coisas do tipo: se fosse mais fácil, todo mundo já teria feito. Ou eu posso tentar,
ainda não consigo fazer isso, mas eu vou descobrir uma forma de fazer. Não custa nada tentar. Eu nunca fiz isso, mas agora eu vou fazer pela primeira vez. Mudar essa forma de enxergar a vida, de enxergar os problemas que surgem no seu caminho, tudo isso influencia no quanto você consegue ser forte para mostrar as suas ideias pro mundo. Sabe, levar uma vida de criatividade, uma vida voltada para despertar todo o potencial que a gente tem aqui dentro, para mostrar as nossas ideias pro mundo, pode parecer muito cansativo. E é, porque todos os dias a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos, identificar os nossos bloqueios, entender por que hoje não deu certo, querer fazer amanhã. Só que fazer tudo isso traz uma recompensa muito boa. A criatividade, ela sempre nos recompensa de acordo com o nosso esforço. Pra falar a verdade, eu tenho certeza de que quanto mais criativo você for, mais prazer você vai ter em viver suas 24 horas. E acho que só isso já vale qualquer coisa. E sabe uma coisa que é muito interessante no despertar da criatividade? É que além de trazer mais satisfação pessoal, mais autoconfiança, mais felicidade, ela traz muitas ideias. Parece que você nunca teve ideia, de repente você tá lá, quanta coisa eu tenho pra trabalhar. E aí muita gente chega nessa fase, depois de ter começado a treinar as habilidades, de ter trabalhado os bloqueios criativos, e a pessoa trava ali porque ela não se sente capaz de escolher uma ideia. Falar, será que eu sou bom o suficiente pra trabalhar nessa questão? O que eu faço com isso aqui agora? E aí as pessoas ficam ali tipo, e acha que o despertar da criatividade não tá valendo a pena. Acha que, meu Deus, eu não tô sendo criativo o suficiente porque eu não sei lidar com tudo isso. É natural. Isso é um efeito colateral do despertar da criatividade. Parece que a nossa vida vira uma bagunça. E tem uma história que exemplifica muito bem o que está acontecendo com a nossa cabeça nesse momento, que é mais ou menos assim. Diz que estava lá no oceano, bem no meio do oceano, um peixe chega no ancião e fala assim, oi, tudo bem? Eu tô procurando o oceano. Aí o ancião fala, mas você já tá no oceano. Aí o peixe fala, não, isso aqui é a água, eu tô procurando o oceano, como que eu faço pra chegar lá? E o ancião, percebendo que o peixe não estava conseguindo enxergar aquilo, ele nem se deu ao trabalho de responder mais e saiu. Por quê? O que estava acontecendo é que o peixe não estava conseguindo enxergar o que ele estava fazendo. Ele estava mais preocupado em alcançar uma coisa que estava todo mundo procurando, que estava todo mundo fazendo, e ele não conseguia perceber que já tinha conquistado coisas incríveis. Ele queria tanto chegar no oceano, todo mundo dizia que estava indo pra lá, só que ele já estava lá e ele ficava tão preocupado que deixava isso passar e não conseguia perceber. E com a nossa criatividade é assim também. Às vezes a gente fica preocupado em ter a melhor ideia, em ter a melhor resposta, a solução mais criativa, e a gente acha que por não estar conseguindo fazer essas coisas, a nossa criatividade ainda tá dormindo. Mas não tá. Você já tá vivendo uma vida criativa, só precisa aproveitar dia após dia pra se desenvolver ainda mais. O mais importante de você guardar aí na sua cabeça, no seu coração, é que a criatividade, ela não é o ponto final, não é o lugar que você desperta, acendeu a luz e pronto, já tá brilhando ali. Ela é o ponto de partida, você desperta a sua criatividade para conseguir levar essa luz por outros caminhos. Ou seja, você começa a se desenvolver, então você descobre uma ideia e aí você vai trabalhar nessa ideia, só que você vai precisar se desenvolver um pouco mais. Só que sempre que você se desenvolve um pouco mais, você já saiu do ponto de partida. Tá, Tainá, eu entendi que para despertar minha criatividade, eu vou alimentar os elementos chaves dela, eu vou começar a perceber as minhas ideias, mas como eu vou saber que a minha ideia, que essa ideia que eu quero colocar no mundo, que ela é a melhor? Como eu vou identificar a ideia certa para mostrar para as pessoas? Bom, aí você vai precisar ser um pouco mais racional. Analisar o que você quer fazer, o que você sabe fazer e aonde você quer chegar. Tudo vai depender do que você espera e do que você está disposto a fazer. Não existe uma regra. Você, na hora de escolher uma ideia, você precisa levar em consideração os seus objetivos e só. A não ser que você esteja falando aqui de ganhar dinheiro, de colocar uma marca no mercado, tudo isso tem outros fatores que precisam ser analisados, mas são fatores que vêm depois da escolha da ideia. Na hora de escolher um ponto, uma informação, uma ideia para trabalhar, você precisa escutar o que está vindo aí de dentro, o que faz mais sentido para você. E conseguir escutar isso e perceber qual ideia parece ser mais satisfatória
é um exercício diário. Assim como o desenvolvimento da nossa criatividade, a estimulação das nossas ideias, tudo acontece um pouquinho todos os dias. Os trabalhos criativos, de maneira geral, são uma experiência de amor, de humanidade na sua essência. Então, pensar em ter mais criatividade, escolher uma boa ideia para trabalhar, é muito mais sobre você estar envolvido em coisas que você gosta e recuperar as coisas que você sempre gostou, mas deixou pra trás. Pensa aqui comigo por um instante. Quantas coisas você amava fazer e hoje por algum motivo qualquer não faz mais? Talvez você tenha chegado até essa palestra porque você tá maluco tentando despertar a sua criatividade para ter coragem de colocar a sua ideia no mundo. E tudo bem, só que não adianta querer tudo isso e esquecer que a criatividade e a vontade, a confiança de colocar as ideias no mundo é sobre envolvimento real. Muitas vezes a gente sofre com bloqueios criativos, faltas de ideias, ou pior, a gente sofre com a falta de percepção de sentido, porque a gente está envolvido com coisas que não fazem a menor falta na nossa vida. São coisas que, assim, a gente está fazendo porque precisa fazer. Isso não combina com a criatividade, isso só vai matar a sua criatividade cada vez mais. Quando a gente passa uma vida inteira fazendo coisas que não fazem sentido para nós, a gente não consegue colocar ideias no mundo mesmo. Falta inspiração, falta motivação, aquilo não faz sentido. Então, por isso, despertar a criatividade e ter coragem para colocar suas ideias no mundo está diretamente ligado com encontrar coisas que façam sentido para você. Tem uma frase de um escritor muito famoso que fala que sem trabalho toda a vida apodrece, mas quando o trabalho é desprovido de alma, a vida sufoca e morre. Muitas das pessoas que desejam ser criativas e têm dificuldade para elaborar projetos esquecem o mais importante, que é se dedicar a atividades que nutrem a alma. É fazer coisas que estejam alinhadas com as suas vontades, com os seus valores, com os seus objetivos de vida e com o que você sabe fazer. Tudo bem, o objetivo de vida, o valor não precisa ser sempre aquela coisa filantrópica, aquela coisa só por amor. Não, você pode ter um objetivo de ganhar muito dinheiro, tudo bem, é o que você quer. Só que enquanto você não fizer coisas que façam sentido pra você, você não vai conseguir ganhar muito dinheiro, você não vai ter a motivação necessária pra fazer isso acontecer. E aqui, a frase mais importante dessa palestra toda. Enquanto você só fizer o que é importante para outras pessoas, você vai ter dificuldade para descobrir a sua criatividade. Despertar a criatividade e colocar suas ideias no mundo está ligado a voltar a olhar para o que faz sentido para você e se programar para que essas coisas aconteçam. É falar para o mundo, não, eu não vou mais fazer o que vocês estão me mandando fazer, eu vou fazer isso porque é isso que eu quero fazer. Seja qual for a ideia escolhida para trabalhar, você tem que fazer um planejamento de criação, você tem que descobrir o porquê que você está fazendo aquilo, porquê que isso se conecta ao que você acredita e o mais importante, e é o mais importante mesmo, é que é o conselho de uma pessoa que já teve uns atrasos na vida por conta disso. Você precisa ter disciplina. É muito gostoso viver quando nós fazemos o que vem do coração e o que vem da imaginação. E a mensagem principal que eu quero deixar pra você hoje é que você só vai conseguir despertar a sua criatividade e colocar suas ideias no mundo quando você se conectar com o que você quer fazer de verdade, quando você entender cada vez mais sobre os elementos da criatividade, sobre os bloqueios criativos e principalmente quando você decidir se comprometer a praticar um pouquinho todos os dias. A criatividade é uma construção e só de você estar aqui assistindo hoje já mostra que você tem tudo para fazer esse rolê acontecer.